A pregação que te leva ao arrependimento é bem diferente da mensagem que você escuta muitas vezes em muitos lugares neste país e no mundo. Bom dia, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui no nosso devocional e vamos falar sobre o Salmo 51. Lembra do contexto? Davi adultera. Ele mente, ele mata e pensou que ninguém iria descobrir. Até que Natã, o profeta, foi até ele e Natã contou uma história. Davi, havia um homem com muitas ovelhas, no dia que ele foi fazer um churrasco, ele escolheu a ovelha, ele foi atrás da ovelha de um homem pobre que possuía apenas uma ovelha. O que você acha disso, Davi? Tal homem merece morrer, diz Davi. E aí Natã diz, tu és o homem. Gente. Natã não disse assim para Davi, quem sou eu para te julgar? Ele não abraçou Davi dizendo, só o amor convence. Não temos que condenar ninguém. Não. Ele diz, tu és o homem. E é impressionante como que essa mensagem, ela não pode ser mais vista nem no púlpito, nem em casa. Os pais também perderam essa firmeza. Eles não acreditam que eles podem dizer firmemente e expor os pecados de seus filhos. Olha, filho, aqui você foi arrogante. Não estou falando de perder o controle, de usar palavras para humilhar. Não, não é isso. Mas essa firmeza necessária, essa verdade em amor, ela deve ser dita. Natã, ele descreve um criminoso. Davi se enfurece e sentencia tal criminoso à morte. Natã então diz, olha, tu és o homem. E aí, Davi entra em convicção de pecado. O pastor moderno, ele também conta história. Natã contou uma história. O moderno também conta. Olha, Davi, você era um rei. O peso de uma nação, de uma família sobre você. Você possuía muitas mulheres, mas se sentia só. Mais do que uma noite de paixão, você queria um abraço. É basicamente assim que um pastor moderno lidaria com o pecado de Davi. E aí talvez Davi se levantaria em paz, se sentindo tão amado, mas sem arrependimento. Por quê? Porque a mensagem que confronta o pecado é a mensagem da lei, a exposição da lei, que nos leva à convicção de pecado, que nos leva até Cristo. Eu vou dar um exemplo. Eu falei até um pouco sobre isso ontem. Ontem nós soltamos um vídeo tão interessante sobre aquele avivamento de Asbury. Você ouviu falar? Lá nos Estados Unidos. Assista esse vídeo, muito interessante. Soltamos ontem à noite. E aí eu estava contando, olha, isso já aconteceu várias vezes na minha vida e espero que aconteça sempre, essa convicção de pecado. De eu estar ali lendo a palavra, estudando feminismo, por exemplo. E aí, chego à conclusão de que a minha visão era feminista da família, das crianças. E você se sente destruído, uma convicção de pecado. Você se sente mal de início. Então, lembra quando Jesus nasceu? Simeão levantou e disse, este menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos. Martin Lloyd Jones aplica isso à pregação e diz, a pregação faz isso. Ela abate para depois levantar. Abate para depois levantar. Então, o objetivo não é humilhar nem nossos filhos como pais, nem as ovelhas como pregadores, mas é confrontar em amor para que as pessoas vejam seus pecados. Mas tem que ser direto assim. Tu és o homem. Os pastores modernos não são. Eles até falam em andar em santidade. Na realidade, qual falso pastor vai falar assim, gente, vamos usar drogas? Pelo amor de Deus. Mas, muitas e muitas vezes, a pregação é sempre sobre temas genéricos. Nunca de maneira tão direta como Natã foi. Por exemplo, o assunto filhos, vai que seja. Falar que, olha, pessoas que são saudáveis, estão casadas, não querem ter filhos, no plural. Por quê? E aí se argumenta sobre isso. Aí você destrincha, como Natã fez. Natã foi específico. Muitas e muitas vezes, pastores são genéricos, bem genéricos. Falam de santidade. Até pastores que eles não chegam a pregar heresia, não falam absurdos,
mas não são específicos como Natan. Não são específicos, não tratam, não pegam um versículo bíblico, uma verdade bíblica e não fazem aplicações na nossa cultura em relação aos pecados de hoje. Pegam o texto, até interpretam de maneira correta, mas não fazem aplicações na cultura de hoje. Por exemplo, que eu acabei de falar aqui sobre filhos, mas a gente podia falar sobre tantas e tantas coisas que... Um outro exemplo. A Bíblia fala sobre os homens deste mundo, que nós devemos edificar a palavra, a nossa vida, na palavra de Deus, e não com base nos preceitos deste mundo. E aí, qual pastor nega isso? Qual? Que diz, essa passagem está errada. Não, todos eles falam, olha, a gente não pode seguir preceitos do mundo. Mas eles não fazem como Natan. Não são específicos. O que seria esses preceitos do mundo? Por exemplo, inúmeros conceitos da psicologia estão dentro da igreja e poucos pastores falam, olha, isso aqui é errado, isso aqui é mundano. Poucos não são específicos como Natan. Não são. O problema, então, do falso pastor não é só intelectual, é moral. Muitas vezes são covardes e desejam o aplauso dos homens e por isso não podem pregar a palavra. Porque Natan, para falar isso aqui, ele teve que ter muita coragem, sabendo que muitos reis costumam matar aqueles que apontam o dedo para suas feridas. Tem uma passagem de King Lear em que um dos homens da corte do rei está falando a verdade, enquanto que o rei está doido. O rei está doido. Doido no sentido de ele perdeu a razão, assim... estava tomando ideias, escolhendo caminhos completamente errados. E aí, ele fala, o rei fala para um membro de sua corte, tome cuidado com o que você vai falar, hein? O arco já está armado. E aí ele responde assim, um membro da corte, o dever terá medo de falar quando o poder se curva à adulação? Ou seja, já que o rei se curvou aos elogios, aos puxa-sacos, então agora o dever vai ficar quieto? Então falta muito isso. Não basta apenas entender o texto, é necessário coragem para pregar a verdade. É necessário coragem. Gálatas 1:10, se quisesse agradar a homens não seria servo de Cristo, disse Paulo. É inegável, não dá para pregar o texto bíblico se não houver coragem e amor genuíno pelas pessoas. Amor genuíno para confrontar diretamente os seus pecados, como Natan fez. Isso é a característica de um profeta verdadeiro. No caso do Antigo Testamento ali, no caso dos apóstolos. Isto é uma característica clara de um verdadeiro pregador, de um verdadeiro cristão. Em amor, não para humilhar, mas em amor, é direto para expor os pecados. O arrependimento é operado por Deus através de homens que transmitem com fidelidade a revelação recebida. O arrependimento é operado por Deus através de pregadores, de cristãos que pregam com fidelidade aquilo que Deus revelou. Foi o que Natan fez. Deus revelou a ele o pecado de Davi e ele foi lá e foi direto. É o que nós precisamos fazer. Com os nossos filhos também, de maneira direta. Eu falo isso no meu curso de Criação de Filhos, o quanto que criar filhos é ser um Natan. É identificar os pecados de nossos filhos e sermos diretos com eles, não para humilhá-los. Não descontando palavras com raiva. Às vezes, isso nós fazemos muitas vezes. Isso é pecado, não é isso que eu estou falando. Eu já fiz isso muitas vezes. Peço que Deus me dê graça para não repetir. Não é isso que eu estou falando. De perder o controle, de falar para magoar. Não. Ou como muitos pastores podem fazer também. Com o desejo de humilhar, tem inveja, e aí prega a verdade, mas no fundo está querendo humilhar. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas é sobre esse coração corajoso e amoroso que Natan tinha para expor a verdade em amor, de maneira direta, para que Davi se arrependesse. É o que nós devemos desejar em relação a uma igreja verdadeira que prega assim, em relação a sermos pais assim. É o que nós devemos desejar. Que sejamos pessoas assim e estejamos cercados de homens como Natan. Que sejamos Natan e estejamos cercados de pessoas como Natan, que em amor fala diretamente sobre os nossos pecados. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia e bendizemos o teu santo nome e oramos. Faz de nós um Natan que não usa a verdade como desculpa para humilhar os outros, mas que também não usa o amor como desculpa
para deixar de pregar a verdade. Que sejamos como tu, Cristo, cheio de verdade e de graça. Que possamos pregar a tua palavra de maneira verdadeira e amorosa. Que o Senhor possa nos dar coragem para falar aquilo que é correto, tanto para as pessoas que estão ao nosso lado, quanto também para os nossos filhos. Ó Deus, levante mais e mais Natãs, pastores e pregadores fiéis à tua palavra, que amorosamente, corajosamente, expõem com fidelidade e de maneira direta os pecados, os nossos pecados, para que possamos, como Davi, encontrar, ó Pai, genuíno arrependimento, que vem do Senhor. O genuíno arrependimento vem do Senhor, que nos conduz ao arrependimento. Pai, abençoa o nosso dia, guarde nossos dias, dê-nos um coração quebrantado, mais e mais, em nome de Jesus. Gente, rapidinho, não desliga ainda não. Eu esqueci de falar uma coisa aqui, tem a ver com isso aqui, ó. Muitas vezes, nesses devocionais, você vê muito por aí, ou os pastores que querem apenas dar uma palavra de ânimo. E eu acredito que o ânimo ele deve vir da verdade. Ou então apenas uma palavra de bênção, vai dar tudo certo, a bênção de Deus está sobre você. Eu também quero a bênção de Deus. Mas esse devocional que eu fiz aqui hoje é sobre isso. Porque quando a gente se arrepende de verdade, é que vem tempos de paz. É o genuíno arrependimento que atrai Deus. Então não são as campanhas dos 318 pastores, dá R$ 500 não sei na onde. É o genuíno arrependimento. É isso que traz a bênção de Deus sobre nós. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.